Fala galera da Mambi, tudo jóia? Aqui é o Darizão Filho, estou de volta para falar com vocês sobre infecção urinária em homens, especificamente a ITU adquirida na comunidade. A ITU, como a gente já definiu na aula anterior, é uma infecção do urotélio, né? Então, é uma infecção ali do epitélio do trato urinário causada por um patógeno, geralmente uma bactéria. Pode atingir tanto o rim, quanto a bexiga, quanto a uretra. A principal bactéria envolvida é a Escherichia coli, assim como nas mulheres, né? E aí a gente tem que 40% das ITUs adquiridas na comunidade, os responsáveis vão ser o Enterococcus e Staphylococcus. Então, gente, a gente tem que pensar em E. coli quando falar de infecção do trato urinário. É um evento que nos homens é raro antes dos 50 anos de idade, né? É muito mais comum depois dessa faixa etária. E se a gente somar todas as infecções urinárias em homens, elas vão somar cerca de 20% das infecções urinárias gerais, né? Então 80% fica com as mulheres. Lembrando que elas aí têm uma incidência de mais ou menos uma vez por ano, né? E nos homens a prevalência ao longo da vida é coisa aí de 13,6 para cada 100 mil. Ou seja, é um evento realmente mais raro do que acontece nas mulheres. Um dos mecanismos propostos para explicar isso é que a infecção ocorre decorrente da ascensão da E. coli ou da outra bactéria, né, pelo urotélio. E por conta da uretra masculina ser maior, significativamente maior do que a feminina, isso seria, de certa forma, uma proteção para os homens. Ela é classificada entre os homens de uma forma um pouquinho diferente daquela das mulheres, né? Aqui a gente vai falar que ela pode ser adquirida na comunidade ou nosocomial, ou seja, adquirida no estabelecimento de saúde, e ela pode ser também complicada, quando ela ocorre na vigência de anormalidades estruturais ou funcionais, aqui a gente está falando, por exemplo, de uma HPB, de imunodeficiência, um paciente, por exemplo, portador do vírus do HIV, ou então um paciente que está fazendo uso de corticoterapia por conta de uma terapia de transplante de órgãos, pacientes com catéter de demora, uma sonda vesical de demora, patógenos resistentes, então a pessoa tem uma infecção trato urinário, a cultura demonstra que é um patógeno resistente aos antibióticos mais comuns que a gente utiliza, e ela também pode ser classificada como uma bacteriúria assintomática, principalmente nos pacientes idosos, instituições de longa permanência que usam as sondas vesicais de demora. Fatores de risco para ITU dentre os homens, ou seja, uma idade maior que 50 anos. Então, isso aqui é o principal, né? É o que a gente conversou agora há pouco. É muito raro uma ITU em homem abaixo de 50 anos. Acontece um pouquinho depois dessa idade. HPB, então é uma alteração estrutural da via urinária. Cálculos urinários, que também podem representar até uma alteração aí funcional barra estrutural. Procedimentos urológicos, então a pessoa fez uma cirurgia urológica, teve manipulação do urotélio, e às vezes nem foi uma cirurgia no trato urinário mesmo, mas teve manipulação, passagem de sonda ou outros equipamentos, uso de catéter, sonda vesical, ITU prévia, então quem já teve ITU no passado tem um risco maior, um fator de risco. Fatores fracos, a gente pode incluir internação recente, a pessoa foi internada recentemente, tem um pouco mais de risco para ter ITU. Sexo anal, sexo vaginal, aqui ó, já ressalto, são fatores de risco fracos, né, o que sugere é que entraria em contato com os patógenos mais comumente envolvidos, e no caso do sexo vaginal, especificamente quando existe colonização vaginal pelo patógeno. E a história clínica, né? O que o paciente vem trazendo para a gente? Primeiro, os fatores de risco, né? A gente tem que ver quem que é esse paciente, qual é a idade dele, quais são os fatores que ele apresenta, igual a gente acabou de discutir. E aí ele vai trazer como sintomas disúria, urgência miccional, polaciúria, dor suprapúbica, pode ter sim noctúria, tá? Até porque tem uma correlação grande com a hiperplasia prostática benigna. E no seu exame físico, a gente vai avaliar algumas coisas, como temperatura. Por quê? Porque se o paciente estiver febril, isso é um sinal sistêmico, a gente vai ter que começar a pensar que essa ITU não está ali só na bexiga, né? Ela pode estar já pegando via urinária alta, querendo fazer uma bacteremia. A gente vai fazer uma palpação abdominal, ver se tem a dor suprapúbica, ver a sensibilidade costo-vertebral, né? O famoso sinal de Giordano, se é positivo, se não é. Fazer uma inspeção da genitália, né? Corrimentos, úlceras, a gente tem que pensar nesses diagnósticos diferenciais. Se a gente tiver um corrimento, a gente pode pensar muito mais em uretrites. E aí, DST, né? Vamos mudar um pouquinho o capítulo, fica para uma próxima aula. Se tiver úlcera, né? Pensar naquelas síndromes das úlceras urológicas. Palpação do epidídimo e testículo, descartar que não tem uma epididimite, uma orquite, fazer um toque retal incômodo, né? Os pacientes não gostam disso, mas é importante verificar se não tem uma prostatite que pode dar os sinais da ITU. Então, se tiver uma sensibilidade aumentada, dolorosa, com uma próstata esponjosa ao toque, a gente tem que pensar em prostatite.
Diagnóstico, como é que vai vir? Então vai ser o paciente com sintomas específicos, principalmente disúria, polaciúria, urgência, e com um exame de urina, né, uma análise urinária positiva. E essa análise ela pode ser tanto a urina 1, que a gente costuma fazer, que em outros lugares do país são chamados de EIA, sumário de urina, ou um exame de fita reagente, né? Às vezes no posto de saúde, na clínica que a gente está, o que tem disponível é uma fita reagente. Fez lá, deu leucócito positivo, nitrito positivo, está com sintomas específicos, está autorizado a fazer o tratamento. Contudo, o diagnóstico só é confirmado com a urocultura. E, gente, é necessário fazer a urocultura, tá? Por quê? Há quem advogue que o ITU em homem, ela é sempre complicado, na grande maioria das vezes ela vai ser complicada, né? Associada a uma HPB, a cálculo, alguma alteração do trato urinário. Então é importante que a gente documente qual que é o patógeno que está causando essa infecção para que a gente possa guiar adequadamente o tratamento. E até nesse ponto é importante a gente ressaltar, né? Olha lá, o tratamento ele vai ser empírico com quinolona, né? Diferente das mulheres que a gente tratava empiricamente com nitrofurantoína, com fosfomicina, aqui a gente vai tratar com ciprofloxacino, que a gente não recomendava fazer de cara nas mulheres. Justamente porque a gente está pensando numa cobertura distinta, né? E a gente está fazendo um tratamento empírico que vai ser comprovado, né? Que vai ser guiado por uma urocultura e um antibiograma. Ok? A nossa sugestão de tratamento aqui é o Cipro, 500, 12 em 12, tem aí na rede pública no Brasil, de 7 a 14 dias, e aí vamos falar um pouquinho desse período, tá? Homens jovens, abaixo de 50 anos, 7 dias, de forma geral, vai funcionar super bem, tá? Mas acima de 50 anos, idosos, a gente tem que começar a considerar períodos mais longos de tratamento, até 14 dias. Combinado? Quando é que a gente vai pedir exame de imagem? Uma tomografia, um ultrassom, né? Uma urografia. Quando a gente tiver falha no tratamento, disfunção urinária de etiologia desconhecida. Então, assim, eu suspeito de que tem uma disfunção urinária, eu ainda não sei, não tenho um diagnóstico de um HPB, de um cálculo, de uma estenose, então eu vou ter que pedir exame de imagem. Se eu tenho uma hematúria persistente, então mesmo tratando o paciente, melhorando alguns sintomas, a hematúria continua. Se eu tenho sinais de infecção do trato superior, então, poxa, eu estou suspeitando que tem uma pielonefrite, né? Teve acometimento de rim. É legal a gente fazer um exame de imagem sim para ver como está a situação ali. Quando é que eu vou referenciar? Seja para o pronto-socorro, seja para o especialista focal da urologia. Quando tiver um paciente com risco de sepse, né? Uma pielonefrite que mantém febre após 3 dias de antibiótico, intolerância a tratamento oral ou necessidade de medicamento EV, né? Obstrução urinária, então o paciente obstruiu, não está mais urinando, né? Está fazendo bexigoma e tal, na vigência de uma infecção, pô, gente, isso aí tem que caminhar mesmo, né? Suspeita de anormalidade estrutural ou funcional do trato urinário, que eu não sei qual é, né? Igual a gente estava falando agora há pouco, pô, suspeitei que tem alguma alteração, não sei o que é, preciso fazer um diagnóstico, né? Fazer um exame de imagem, não tenho aqui, está na hora de encaminhar esse paciente, não tem mais que ficar na atenção primária. Tá? A não disponibilidade dos exames, como a gente acabou de falar, ou mesmo da medicação se não estiver disponível. Aí tem que mandar mesmo para o próximo nível de atenção. As referências que eu usei, gente, para fazer essa aula são essas, vocês podem conferir. Eu espero que tenha auxiliado vocês essa aula, que tenha sido de utilidade. Se vocês ficarem com dúvida, quiserem debater mais um pouquinho, manda aí nos comentários. A AMAMB é construída com todos nós juntos e eu quero ressaltar que nosso canal é sempre feito para educação médica e não serve para aconselhamento de saúde dos pacientes. Se este for seu caso, procure a sua enfermeira, sua médica e tenha um cuidado da sua saúde mais adequado possível. Um grande abraço, pessoal!